irmãos, boa noite, a paz do Senhor, que Deus abençoe cada um que vão receber a palavra do Senhor, amém? Essa palavra de Deus, ela vem a tocar nos corações, né, nos iluminar nosso caminho, né, e dissipar todas as trevas que está em nós ainda, nosso caminho, tentando nos atrapalhar, o propósito que Deus tem para nós, né, que Deus seja arrependido em nome de Jesus, amém? Que essa palavra seja toque os corações aflitos, desesperados, porque o Senhor é a luz do mundo, é a nossa luz que nos ilumina, nos protege, nos ensina também o caminho que devemos andar, né? Que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra de Deus, amém? Bom, hoje eu tinha postado, né, de manhã, Isaías, que fala sobre o nascimento e o reino do príncipe da paz, de Jesus, amém? Então a gente sabe que aqui em Isaías, a gente voltar no capítulo 8, Judá e Israel foram atacados por o governo das Sírias, né? O reinado dos assírios, né? E esse ataque abalou um pouco a estrutura de Israel, né? Só que o Senhor deu esperança para o povo de Israel, né? Que o Senhor é a nossa esperança, né? Então o Senhor anuncia, fala para o profeta Isaías, depois de toda aquela tristeza que eles passaram, tantos problemas que eles passaram devido às invasões e tudo, e por causa também eles desprezaram o próprio Deus, a palavra de Deus, né? A mensagem que Deus enviou para eles. Então a gente sabe que nesse processo assim que eles passaram, eles estavam definhando, né, tipo trevas, porque eles estavam perdendo a esperança, né? Judá, Israel, tudo por causa de tanta tristeza, né? Tanta destruição, morte, né? E era um cenário praticamente caótico. Então Isaías, ele teve uma visão espiritual, ele teve uma revelação de Deus, que ele viu Deus, né, sentado no trono, rodeado dos querubins, tudo, e Deus falou para ele, né, que sobre o nascimento, o reino do príncipe da paz, né, seu governo, né, que ele ia governar, né, sobre tudo, né, e o governo dele sobre a terra, né, amém, o reino dele. Então ele teve essa visão, Isaías. Então Isaías teve um chamado de Deus para que ele levasse as boas novas ao povo, o nascimento do Messias, né, o nascimento de Jesus, amém. Ele foi anunciar ao povo as boas novas, quer dizer, naquele tempo, no Antigo Testamento, né, para o Novo Testamento, né, e para as gerações futuras. Então Jesus nasceu para todos nós, né, para todos fomos salvos em Cristo, amém? Porque Deus aboliu a morte, né? Ele derrotou a morte, né? Ele aboliu, né? Então a morte não tem mais poder, né? Porque Deus ele ressuscitou, né? Então ele morreu pelo nosso pecado. E aqui fala nessa passagem, o nascimento do reino de Deus e o príncipe da paz, fala sobre o nascimento de Jesus. Isaías fala sobre o nascimento, mas da esperança, né? Que é o Senhor, a nossa esperança, o menino que nasceu, o Filho de Deus, né? Então Deus, ele deu o Filho dele, né? O Filho dele para que ele morresse por nosso pecado, por amor a nós. Então Deus nos amou primeiro, né? Por amor ao nós, o povo, né? Ao seu povo, seus filhos. Deus, ele é bondoso, né? A gente vê nessa passagem aqui também, Isaías, como Deus nos ama, né? Ele sempre nos acolhe, mesmo nós errando, Deus, ele nos perdoa, né? O que Deus quer de nós mesmo, todas as vezes, ele fala sobre arrependimento. Nós temos que se arrepender, sempre fazer a vontade de Deus, ver de acordo com a palavra de Deus e obedecendo a voz dele, e sempre perdoando, nos ajudando uns a outros, não guardando mágoa e ressentimento do coração. É isso que Deus quer de nós. Deus trabalha em nós, né? Através da sua palavra, que é a leitura, é a palavra de Deus, a leitura sagrada, né? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e também sobre os seus mandamentos, que Ele trabalha em nossa vida, nosso emocional, nossas atitudes, nossas ações. Deus vai trabalhando em nós, né, como Ele quer. Então, nem sempre, às vezes, as dores é porque Deus nos ama, pelo contrário, Ele trabalha no nosso coração, né? Então, Ele sabe como faz, a gente tem confiança na palavra de Deus, no Senhor, né? Então, o Senhor fala aqui também que a vinda de Jesus, né, para o povo de Israel, para trazer a salvação, a redenção do teu povo, né? A libertação, né? Que Deus venha, como Jesus nasceu, para nos libertar, para a redenção do seu povo, para que nós possamos viver debaixo da presença de Deus, né? Saber que nós não estamos sozinhos, né? Que a gente, em tantas situações que nós passamos, tem muitas vezes que a gente acha que nós estamos sozinhos, né? E quando a gente sabe também que tem momentos na vida que todo mundo nos abandona, né? Nos vira as costas pra gente, a gente sabe que podemos contar com Deus, porque na verdade é só Ele que sabe, conhece a dor de cada um, e sabe que cada um está passando qual a luta que cada um está enfrentando. Então Ele é a nossa esperança, Senhor. Ele é a nossa esperança. Então Jesus é a nossa esperança, né? Ele morreu por amor a nós,
que nós sejamos salvos e libertos, né? E para que nós vivamos sempre na presença dele, sabendo que nós podemos contar com ele o tempo todo, amém? Essa é a esperança que nos traz Jesus para todos nós, amém? Para a humanidade, né? Que às vezes o mundo pode falar. A gente vê muito hoje, às vezes a gente vê a situação caótica desse mundo, a gente pensa, meu Deus, esse mundo está perdido. Não está não, porque a gente pode ver todos aqueles cenários caóticos que Israel teve, Judá, né? Destruição, toda a morte, foram exilados, né? Eles foram espalhados, mas Deus trouxe tudo de volta, né? Deus restaurou Israel, levantou Israel, e todos sabem que é Deus que estava lá. Era a presença de Deus, então Deus está no controle de tudo, nós temos que entender isso. Nada passa despercebido diante de Deus, e Deus sustenta todas as coisas com o teu poder maravilhoso, em nome santo, poderoso, glória a Deus. Então a gente tem que confiar na palavra de Deus, né? Então, por mais que as situações da nossa vida estejam situações que nós estamos achando que, meu Deus, parece que nós somos acabados agora, as coisas não vão mudar, a situação vai mudar sim, mas tem o tempo dele, né? E essa profecia que Isaías falou, mas passou muito tempo para se cumprir o nascimento de Jesus, né? Não foi assim de imediato, mas trouxe esperança, porque a palavra de Deus, ela está trazendo aqui para nós esperança. Então, esperar aquilo que a gente nós não vemos, mas aquilo que nós já cremos que vai acontecer, que aconteceu, Jesus nasceu, né? Para que todos nós sejamos salvos, amém? Glória a Deus. Então essa é a fé que Deus quer que nós tenhamos. Esperar nele, saber que tudo ele pode fazer, só que ele tem o tempo dele, a hora dele de agir. Assim ele fez passar, né? Demorou muito tempo, mas ele cumpriu a promessa que ele fez para Abraão, né? Que ele ia ser o pai de muitas nações. E foi mesmo. E Abraão né? O pai de muitas nações, né? O pai Abraão. Então a gente tem que confiar sempre na palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Então, e ainda Jesus, o Senhor, o nosso Deus, o Pai eterno, ele deu o seu filho, e o governo dele está sobre todo, ele carregou o governo dele sobre os seus ombros, né? E o nome dele será, que é o Jesus, né? O Senhor deu o seu filho e ele governa todas as coisas com o teu poder, também o Senhor maravilhoso, e ele carrega tudo os seus ombros, né? Porque ele carrega o peso de nós, né? Que ele morreu por nós, então ele carregou nossos pesos, né? As nossas dores, ele carrega nossas dores, as aflições, ele carrega, né? O Senhor, amém? Então, antes de você ficar pensando que você está sofrendo, lembre-se que Jesus carrega as nossas dores, carregou as nossas dores, continua carregando nossas dores, sofrimento por amor a nós. Então, toda luta que você está passando, toda dor que você está passando, toda aflição que você está passando, não é por você, é por Jesus que nós passamos, né? Porque todos aqueles que carregam a Deus, que crê na palavra, que busca a Deus, nós estamos carregando Jesus em nós, né? Então, é Ele que está carregando as nossas dores, né? É por nós que Ele está. É por Ele que nós estamos passando, é para a honra e glória do nome dEle, para se exaltar, para todo mundo ver na sua vida que você vai vencer, que você não é um perdedor, que é Deus que está contigo, amém? Assim como teve o povo de Israel. Os inimigos de Israel se levantaram muito contra Israel, zombaram do povo de Israel pela humilhação, né? Será que esse é o Deus de Israel? Que o pessoal fala, podia ter falado, ninguém sabe, né? Mas só que Deus estava o tempo todo, mesmo no exilar, Deus estava com eles, fortalecendo eles, porque Deus não abandonou os seus não, viu? Parece que as pessoas pensam que hoje está numa situação difícil, pensam, aquela ali está perdida. Tá? Não, Deus está conosco, é Ele que nos fortalece. Porque as pessoas têm mania hoje, o mundo, ela dá uma visão assim que só tem força quem tem poder, quem tem dinheiro. Não tem nada, não, isso não é nada não. Isso não significa nada. O que o mundo vende essa imagem para nós. Hoje você é importante porque você tem casa, carro, dinheiro, você é bem sucedido, tem uma profissão, e às vezes você vê aquele coitadinho que não tem nada, às vezes aquele coitadinho, ele tem paz, ele tem amor dentro de você, ele tem Deus, e você tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem mansão, tem tudo, e você não tem Deus. E aí? Você tem nada. Você não tem nada. Você é o quê? Ó? O pó da terra. Né? E aí você tem que ter bondade, a misericórdia do seu irmão, ter compaixão, ter fazer caridade, servir a Deus, porque você não sabe nem se você vai ser salvo. Né? Porque essa morte, só morre a carne, mas tem que tomar cuidado, nós temos que cuidar, orar, buscar Deus, fazer o bem, porque nós temos que tomar cuidado com a segunda morte, que aí vai pro inferno, né? Deus me livre, credo. Nós temos que orar a Deus e fazer a vontade de Deus para que nós sejamos todos salvos mesmo, né? E podemos morar um dia na graça, a morada do Deus eterno, Pai da glória e Santo, poderoso, amém? Então ele governa tudo, o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, né? O profeta profetizou lá no passado, que é no presente e no futuro, para nós todos aqui. E a salvação é para todos nós, Jesus, né? Veio para todos nós, para a humanidade inteira, amém, né? Pode passar gerações em gerações, Jesus continua, tá, né, conosco. Então ele será o quê? O nome dele será maravilhoso. Maravilhoso, aquele que faz maravilha todos os dias da nossa vida, faz maravilha diante do teu povo, milagres, prodígio, né? E ele faz o que? Levanta o povo,
Ele aconselha, Ele é consolador, né? Ele ajuda, né? O Espírito Santo de Deus está conosco, né? Nos auxiliando para que nós não façamos as coisas erradas, que está falando aqui no nosso coração. Então Ele está conosco, Ele é maravilhoso, o nosso Senhor, amém? Ele faz maravilha diante de todos nós, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Ele é o conselheiro, né? Ele é maravilhoso de conselheiro, porque Ele nos instrui, né? Ele mostra para nós o que nós devemos fazer para sair das situações, o que nós podemos fazer para mudar o nosso quadro na sua vida, e para que nós temos que, como se posicionar, sempre estar ouvindo a palavra dele, não fazer nada se estiver de acordo com a palavra dele, não tomar decisões precipitadas. Ele nos aconselha através da sua palavra, através da obediência, né, dos seus ensinamentos, principalmente dos seus mandamentos que eu estou falando, né? Nós temos que ele é nosso conselheiro, então nós temos que pedir a Deus. Não há situação difícil que Deus não possa resolver. Deus, ele é a nossa saída para todos os nossos problemas. Nós temos que confiar na palavra dele. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Creia. Né? E Deus é forte, né? Ele é poderoso. Ele é majestoso, vitorioso. Deus é forte. Então, por isso que a gente fala que a alegria do Senhor é minha força, porque Deus é forte. Nada pode abalar. Nada pode com Deus. Quem pode com Deus? Quem pode contra Deus? Ninguém pode. Ele é forte. Nada, ninguém vai. Nada. Então, sabe que nós podemos contar com aquele Deus que é forte, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos levanta. Ele é forte e poderoso para fazer o que Ele quer na nossa vida, o mundo, as nações, porque Ele quem manda. É tudo dele para honrar o nome dele, aleluia. Então Deus é forte, né? Sabe que nós temos um Deus forte, um Deus que nos ajuda, que nos sustenta, amém? E Ele é o Pai da eternidade, né? Deus, o Filho dele também é o Pai da eternidade, né? Porque Jesus veio por nós, para morrer pelo nosso pecado, e ele também cuida de nós, né? Ele é nosso Pai, né? Nós não podemos ir ao Pai se não primeiro chegar a Jesus. É Jesus que vai nos levar nós para o Pai. Então nós não podemos ir ao Pai se não chegar a Jesus. Primeiro nós temos que ir a Jesus, para depois Jesus levar nós para o Pai. Então nós não podemos ir ao Pai sem Jesus. Temos que primeiro chegar a Jesus para chegar no Pai. E Jesus é o Pai da eternidade, é o nosso Pai. Ele sabe das nossas aflições, ele sentiu, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Então ele sentiu as nossas dores, né? Ele passou pelas nossas aflições, ele passou por nossos medos, ele sabe tudo o que nós sentimos, né? Então ele sabe o que cada um de nós estamos passando, né? Nós não precisamos ficar achando que, ai meu Deus, não sabe, meu Deus, o que eu estou passando. Sabe sim, Deus sabe, pois ele sofreu na própria carne, ele sofreu o processo da crucificação, né? Ali da via que a gente fala da crucificação até o Calvário. Deus sofreu as nossas dores ali. Ele sentiu cada dor nossa, cada tristeza, cada humilhação, cada afronta. Então Deus, ele sabe o que nós passamos e sabe o que nós estamos passando, pois ele sentiu, né? Então nós não podemos falar que Deus não sabe das nossas dores. Claro que ele sabe. Ele vê cada dor que nós passamos. Ele sabe cada situação que nós estamos enfrentando. Mas o que Deus quer de mim, quer de você, é que nós confiemos o quê? Na palavra dele, né? Ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, que veio a luz, ele é a nossa luz, ele é a luz do mundo que dissipou todas as trevas, né? Ele tragou a morte. Amém? Então nós sabemos que Jesus, ele vive, ele reina para sempre. Glória a Deus, a seja o nome, ele está firmado, né? O seu governo sobre todos nós, o seu reino sobre todos nós, ele traz esperança para nós, traz alegria, ele vai trazer redenção para o povo. Isso é a profecia que Isaías falou para o povo, né? Do povo de Israel, Judá e Israel, mas essa profecia é para todos nós. Jesus veio por nós, então é a profecia e agora Jesus fala sobre e Isaías também já previu a segunda vinda de Jesus, né? Que vem para libertar nós, a salvação e a redenção também do povo. E então nós não vamos mais entristecer mais, nós não vamos mais ter tristeza nossa tristeza mais em nós não vamos ter mais dor, nós não vamos ter mais sofrimento nessa vinda de Jesus, né? Ele vai tirar toda essa dor e vai, né, nós vamos ser aqueles que morreram em Cristo vão ser ressuscitados. É a mensagem de Jesus, né? Que nós vamos ser ressuscitados, né? Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, e aqueles também que vivem também vão se crer na palavra, que vivem debaixo da palavra de Deus, que são fiéis a Deus, vão ser arrebatados, os crentes, né? E Deus traz esperança para nós, o reinado dele sobre nós, e vai ser um mundo de paz, de alegria, né?
de amor, e nós vamos poder morar na morada de Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Então Jesus é a nossa esperança, Jesus ele é a nossa salvação, é a redenção de todos nós, né? É a justiça, ele vai tratar a justiça e a paz, o reino dele, né? É a promessa dele sobre todos nós vamos confiar na palavra de Deus, né? Então Jesus está falando para mim e para você que ele é a nossa luz, ele é a nossa luz, ele que dissipa as trevas em nós, ele que ilumina nossos caminhos, para que nós não faça nada de errado e não tropece, mas para que nós, Jesus, possa iluminar nossa vida, dissipar as trevas, os conselhos errados, as influências erradas desse mundo, nós temos que ouvir a Jesus, nós temos que silenciar todas as vozes do mundo e ouvir só que é a palavra de Deus, só Ele que pode nos dar vida, esperança, só Ele que pode nos dar solução, saída para qualquer tipo de situação, pode nos curar, nos libertar, nos salvar, nos proteger, nos guardar, nos restaurar, né? Nos amparar, nos consolar. E Deus ele pode nos libertar, nos sustentar. É Deus, tudo é Deus. É Deus, é Deus. Eu sou, ele é o eu sou de nós, né? Ele é o Senhor, é tudo para nós. Então nós vamos confiar na palavra de Deus. Ele é maravilhoso, é tremendo, é poderoso, é santo, é glorioso, é majestoso, é vitorioso. Ele é tudo para nós. Então nós vamos confiar em Jesus. Então Jesus é a nossa luz. Então Jesus ele dissipa todas as trevas que há em nós. Nosso caminho, então, o povo, ele veio para a profecia que Isaías falou, trouxe esperança para o povo, que o povo andava nas trevas, já não andava mais sorrindo como antes, vivia triste, abatido, de todas as coisas que aconteceram, que nem acontece hoje em dia. A gente vive num mundo que parece que está todo mundo feliz, né? Está todo mundo assim alegre, todo mundo viajando, mas as pessoas estão felizes e elas estão ostentando, né? Mas por dentro Deus conhece o coração. O homem pode ver a aparência, mas Deus ele conhece o coração de nós, né? Então muitas vezes vem de imagem que estão bem, né? Porque na verdade os crentes em Deus eles passam por aflições. Isso não significa que nós temos que estar chorando. Deus não quer isso também não, né? Mas isso significa que Deus sabe que cada crente a gente passa por aflição, né? Viver para Deus, servir a Deus significa que nós vamos estar forte e firme no Senhor, que é Ele que nos fortalece. Mas Deus sabe o coração de cada um de nós, né? Não tá as situações que cada um, a luta que cada um está enfrentando, mas nós sabemos que nós temos Deus. Sabemos que todas as aflições que nós passamos, os crentes em Deus, é tudo para a glória do nome do Senhor. É só, e tudo é passageiro, né? E a dor não significa que você está morto. Ao contrário, Deus está fortalecendo você, né? A dor significa que você está amadurecendo. Deus está trabalhando na sua vida, né? Porque a gente sabe que servir a Deus, a gente tem que passar por muitas situações, né? Deus testa a nossa fé, que Ele fez com Jó, né? Que testou Jó, a fé de Jó. Então nós somos testados pelo Senhor. Ele faz isso por amor a nós, tá? Então não é porque Deus não nos ama, não. Pelo contrário, Ele ama nós, Ele testa nós mesmo, para ver se nós somos fiel a Ele, a palavra dele, né? Porque às vezes nesse momento de dor, né, que ele fala, Deus meu refúgio, minha fortaleza, é que se eu recuar diante da dor e falar assim, não, chega, pra mim isso não dá, não. Não dá. A minha vida era assim, porque o mundo mostra assim, uma imagem assim, quando eu era do mundo eu tinha esse problema, agora eu tô servindo a Deus, agora minha vida tá cada vez mais... Não, é porque, é por isso mesmo, o inimigo, ele perturba você para atrapalhar os planos de Deus, né? Mas quem serve a Deus, por mais aflições que passem, aflições que passam nesse mundo, Deus te fortalece, dá saúde. Aí tem pessoas que vivem alegre lá fora, pulando isso, dançando, não sei o que, basta um ventinho na vida deles. Eles caem se não tiver Deus, né? E cai mesmo. E se não for Deus, para levantar. Aí você pode ver que quando as pessoas estão aí lá fora no mundo, quando acontece um problema, corre para a igreja, pode ver. Às vezes nem ligam, mas nem vão na igreja. Mas quando acontece um problema, corre lá para a igreja. Quando pastor, não sei o que. Mas quando estão bem, esquece de Deus, estão lá no mundo. Não é assim? Nós vemos muita gente. Quantas pessoas também, assim, eu vejo aqui, eu tô aqui ministrando, e às vezes nem fala comigo, só basta ter um probleminha, Carmen, liga pra mim, ora pra mim, não sei o que. Não que eu não ore pra mim, eu tô aqui pra orar pra todo mundo, eu oro todo dia, já pra todo mundo mesmo, né, pra todos, nem conheço, já nem sei quem, eu já apresento a Deus, todos que estão comigo aqui nos grupos, os pastores, os ministros, todos aqueles que eu conheço aqui, amigos, amigas, aqueles que também saem da minha vida. Para os meus inimigos também oro para eles também, peço que Deus me perdoa eles também, que eu não quero guardar mágoa de ninguém, né? Que Deus se converta, se arrependa em nome de Jesus, saia do caminho do mal, em nome de Jesus, seja tocado em suas vidas. Então eu estou orando para todo mundo, né? Então, mas isso só que tem muita gente, Deus me revelou um dia para mim, um pastor falou, que tem gente que me procura só para pedir
falou que me pedir, só para me pedir oração, né? Tem gente que só procura você porque é interesse, né? Tem como no mundo interesse, mas a gente tá aqui para fazer a obra de Deus, né? O importante é isso, né? Mas Deus sabe, né? Deus som do coração, até vezes Deus permite, sabe? Então a gente sabe, eu já vi tanta gente que veio pedir oração e sumiu, né? Daqui a pouco voltou de novo e sumiu de novo agora. Mas faz parte, né? A gente sabe que isso aí, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, né? E a gente vai, né? A gente não vai negar, a gente é porque Deus tem um chamado de Deus, a gente tem que exercer aquilo que Deus não fala para nós fazer, né? Faça o bem para as pessoas, não importa. Faça, ora, vamos orar, pedir para Deus quebrar o mal da vida dessas pessoas aí, se conversar bem em nome de Jesus. E é que nós estamos para fazer a vontade de Deus, né? Mas a gente sabe que nós estamos vivendo um mundo assim, que as pessoas têm muito interesse, né? O mundo dos interesses. As pessoas só fazem as coisas por interesse. Hoje ninguém faz nada por... Ah, não vou fazer não. Não me dá nada, não me reconhece. A gente não precisamos ter o reconhecimento dos outros. Precisamos ter o reconhecimento de Deus, né? Nós estamos aqui para agradar a Deus, para agradar a homem. Quem for para agradar a homem, então a gente está fazendo errado, né? Quem vem para agradar a homem não vem para Deus. Quem vem para fazer bonitinho, para fazer, bonitinho, para fazer, não. E não dá. Você fazer as coisas para agradar a Deus. Então, para fazer a Deus, tem que fazer o melhor para Deus, né? Então, não importa se você está com doente, se não está doente, se está triste, está batido. É o caso dos pastores, a gente vê, tem vezes que estão passando situações difíceis, estão lá orando, estão pregando, né? Então, até orando por pessoas. Eu vi um pastor forte, uma oração, um dia, uma pregação que eu fiquei até sensibilizada, né? Como lindo, né? O que ele falou. O filho estava morrendo. E ia morrer, ele morreu mesmo, né? E ele estava pregando. Olha só. Com o coração, ele falou que tá com o coração deslacerado por dentro. Tava assim, machucado o coração. Ele tava, sabe, pensando. Ele falou que pensava naquele momento. Puxa vida, eu aqui, né, ministrando, falando lá, né? E meu filho morrendo, né? Então, sabe, tem coisas na vida que, no mais que a gente queira mudar, não é. Mas ele sabe que o que ele tinha ali, o importante, o papel que ele tinha, o chamado de Deus, porque a gente jamais, eu vi o pastor falar ontem na pregação, ele até se emocionou, ele passou por uma situação difícil, ele deu um testemunho bonito, que ele falou assim que às vezes a gente tem uma oportunidade, né? Então, aqui eu tô aqui hoje, falando para vocês, Deus me deu uma oportunidade, né? Então, tá num momento da minha vida de muita aflição, de muita dor, e naquele... Não, eu sempre vinha postando a palavra, né? Mas não assim, né? Eu postava até por postar, né? Mas Deus, ele trabalha no coração. E eu ia... E aquele momento que eu comecei a passar na minha vida, e eu tô falando pra vocês até um testemunho, eu comecei a sentir... Eu via muito vídeo no TikTok, eu via as pessoas ministrando. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou falar de Deus, vou ministrar. E aquele tava com vergonha, porque eu sou uma pessoa tímida, né? E aí foi aí, sabe? E, claro, como o pastor falou uma coisa muito interessante antes, quando falou sobre o chamado, né, de Paulo, né, sobre a vida de Saulo, e ele falou sobre eu estou passando para vocês, que às vezes a gente começa assim, né, que eu tô, para mim, eu sou evangelizadora, né, mas tem pessoas que veem em mim já, eu não vejo isso em mim, mas falo que eu já me chamo de pastora, eu não vejo isso em mim, me chamo de missionária, nem eu não vejo, né. Então, ele fala que às vezes aquele que fala de Deus, né, que evangeliza, que eu me considero uma evangelizadora, o pastor falou assim que às vezes ele pensa, não, mas Deus está trabalhando no coração dele para ele ser um pregador mesmo, um pastor, um pregador, né, da palavra de Deus, né? E para mim eu estou evangelizando ainda, não estou ainda, mas para as pessoas que estão vendo, eu não sei, né? Eles falam que me consideram uma pastora, outros falaram que uma missionária. Eu não me sinto assim. Para mim, falei para irmão, eu sou uma evangelizadora da palavra de Deus, né? Mas é Deus que nos revela através da palavra, né? Ele que nos trabalha em nós. Mas seja a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus e, graças a Deus, através da palavra dele, o que Deus vem fazendo na minha vida, eu falo mesmo assim, o que Deus vem fortalecendo na minha vida é maravilhoso. Eu agradeço todos os dias. Minha oração é meu louvor. De oração a Deus, dizer como que Deus vem trabalhando na minha vida, na minha casa. Meus problemas eu tenho um monte, nossa, 1000 até. É difícil, não é fácil não. Eu falo pra você que tá na minha situação, quem tá de fora não vê, mas quem tá dentro sabe o que é. Mas mesmo assim eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque a minha força, a minha ligação é a minha força, Ele é a nossa esperança, que Ele falou, a luz do mundo, Ele é a nossa luz, né? Ele dá força, esperança, fala de Deus com orgulho, e eu me sinto privilegiada, apesar de todas as minhas dores, do meu sofrimento, da minha luta, Deus está comigo, porque Deus fala que muitos serão chamados porque serão escolhidos. É verdade, eu vejo essa palavra forte, porque tem muitas pessoas que têm chamado de Deus e não faz a vontade de Deus. Tem muita gente que Deus está falando que é para fazer a obra dele e não fazem. Não fazem, muitos não fazem.
O mundo só pensa em trabalhar, né? Só pensa em trabalhar e deixa as coisas de Deus de lado, né? E não é. Deus chamou para você exercer um chamado na sua vida, um propósito na sua vida. E muitas pessoas deixam as coisas de Deus de lado. Eu estou me esforçando o máximo para mim estar sempre fazendo a vontade de Deus. Até falei para minha filha hoje, sempre aconselho ela, né? Falo, filha, quando você fazer um propósito para Deus, você faça. Ah, pode doer a perna, pode doer o braço, você pode correr, mas você faça. Quando a gente faz um propósito com Deus, não importa o que aconteça, faça o propósito. Pode estar caindo pedra lá fora, se você vê o propósito de fazer uma coisa, vai e faz. Porque Deus tem que ser prioridade, porque Ele nos dá prioridade. Ele nos dá sim. Ele nos dá salvação, libertação, nos protege, nos fortalece, nos dá ar para nos respirar, nos dá vida enquanto você está vivendo, comendo, dormindo, trabalhando. Você está reclamando dos problemas na sua casa, morrendo no hospital, precisando de um rim, de um coração, precisando de uma internação, de uma cirurgia. Eu sei, eu vi minha mãe morreu no hospital por falta de quê? De operar. Demoraram muito. Isso é triste. Poderia logo já saber que ela não poderia aguentar, já deviam ter feito a cirurgia. Quantas pessoas morrem esperando, porque aquele negócio, hospital dá um tédio, né? Uma demora. Você quer resolver o problema, né? Então isso aí, eu falo assim, que a gente tem que sempre fazer as coisas certas, né? Então saber que Deus, Ele trabalha na certa, mas também a gente tem que fazer sempre fazer as coisas de Deus certo, né? Para que tudo dê certo, né? Até os médicos fazem as coisas na hora que eles querem, porque eles sabem que tem um leito. Eles têm que se esforçar sempre dar prioridade a que estão mais ruim, a que estão precisando, né? E colocar a família sempre para fulano de tal, a gente vai resolver isso agora, não dá para prolongar mais um pouquinho. Então é isso que eu tô falando, a gente tem que fazer sempre as coisas certas, na hora certa, não ficar deixando muito para depois. Se Deus tem algo para nossa vida, vai e faz, não fica, eu vou amanhã, eu faço amanhã, depois eu vou, depois eu quero. E agora, quando é coisa do mundo, peraí que eu já vou, peraí, eu vou tomar banho rapidinho, já tô lá, já vou lá, sabe? E Deus fica no segundo plano, Deus tem que ser em primeiro na nossa vida, tudo ele tem que ser primeiro, amém? Então essa é a mensagem que eu passo para você. Então Jesus é a nossa luz, Jesus é a nossa força, Ele morreu por nós, então Ele sabe cada dor. A gente vai ver agora, o pessoal guarda, né, a sexta-feira da paixão, né, que vem a Páscoa, a ressurreição de Cristo. É muito forte essa palavra, até tanto que Deus falou na luz, né? Eles falam muito de Isaías sobre a profecia do Messias. Você vê que interessante, né? Eu nem fui ler a palavra de Deus, eu fui abrir a Bíblia, eu fecho a Bíblia e eu abro a Bíblia. Eu falo, Deus me fala uma palavra, e Deus está falando. Ele é a nossa luz, tá? Ele é a nossa luz, Ele dissipa todas as trevas de nós. Tudo mal que vem ser nós, então Ele fala para nós contar com Ele, porque Ele é a nossa luz. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, viu? Ele é a nossa esperança, e a sua vida é a nossa esperança, continua sendo a nossa esperança, porque nós precisamos de Deus. A humanidade está passando por situações difíceis por falta do quê? De crer na palavra de Deus, de ouvir o Senhor, obedecer a Deus. Mas Deus é a nossa esperança ainda. Ainda não, Ele é sempre, para todo reino, para todo ser, para todo, né, para as gerações, mas Ele continua sendo a mesma palavra dele, amém, glória a Deus? Então Deus é a nossa esperança, então nós não podemos ficar preocupados com o dia de amanhã, nem com as situações que nós estamos passando, cada um está enfrentando, porque Deus é a nossa luz, Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é a nossa esperança, e para Deus, para nós confiarmos em Deus, Deus tem uma saída para todo problema de nós, e não há nenhum problema que Deus não possa resolver, tá? Então se você está passando por um problema difícil na sua vida, conta com Deus, tá? Olha para o céu, conta para Deus, clama a Ele, ore, jejue, faça um propósito com Deus, que Deus vai com certeza resolver esse problema na sua vida que você está passando, porque sozinha você não vai conseguir. Você precisa dele, nós precisamos contar sempre com a presença de Deus, amém? Vamos clamar o Salmo 92, não vai ter tempo o vídeo, amém? Aquele que habita nos esconderijo do Altíssimo, descansa sob a onipotência do Senhor, é meu Deus, meu refúgio, ele é minha fortaleza, nele eu confiarei, porque ele me livrará das passarinheiras, da peste perniciosa, cobrirá as suas penas, para as suas asas, ele segura a sua verdade, será teu escudo bronquial. Não temereis espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Viu cairão ao teu lado, e à tua direita, mas não será de justamente com teus olhos contemplarás, verás o castigo dos impossíveis no refúgio, onde o certo tua habitação, nem mal considerado, e paga um chateiro, estudar a ordem dos teus anjos, protegendo guardar todos os meus caminhos. Ele me sustentará nas tuas mãos, para que não tropece com meus pés em pedra alguma, pisarás o leão e a áspera, calcarás os pés pela serpente, portanto, intensamente a mim sempre com amor, também levarei por essa, conhece o meu nome. Ele invocará, eu lhe responderei, se na angústia, dela retirarei, glorificarei, fartarei como no dia de dias, e eu te mostrarei, santa minha salvação, eu te mostrarei, e eu te mostrarei a minha salvação, eu te mostrarei. Santo é o Senhor Jesus, louvado seja seu nome lindo e santo. Santo é o Senhor Jesus,
Louvado seja seu nome lindo e santo. Santo é o Senhor Jesus. Louvado seja seu nome lindo e santo. Eu vou cantar um pedacinho dessa música que eu acho bonito. Aleluia. Aleluia. Eu quero ver se eu canto. Eu acho que não vou achar a música. Eu acho que eu não sei. Peraí. Aleluia. Não sei se eu vou conseguir achar o louvor que eu queria cantar. Vai ficar grande grandes coisas, né? Deixa eu ver se é. É do Fernandinho, vamos ver se vai dar. É que eu devia ter procurado a música antes, sabe? Eu fui procurar. Deixa eu ver. Ó, tá só um pedacinho pra gente fechar o vídeo. Não importa. O importante pra Deus não tem que ter pressa, não. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o rei desse povo. É o Senhor das nações. Tu és, Senhor, glória. Tu és. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és a luz desse mundo, ó glória. Esperança para os perdidos, para todos nós, Senhor. Tu és a paz para os cansados. Tu és, Senhor. Quantas pessoas estão cansadas, desanimadas já, né? Mas Deus é a nossa luz, glória. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é glória e honra, louvado seja o nome do Senhor Jesus Santo. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é glória e honra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Vai vir, sim. Eu já vi Jesus, vai nos surpreender todos nós, hein? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Vou fechar. Gente, então, Deus é o rei da terra, é o Deus da nossa terra, ele é o rei do povo, ele é o Senhor das nações. Então, quem manda nas nações é Deus, quem manda em tudo é Deus, né? Ele é a luz no mundo, a esperança para aqueles que estão perdidos, abatidos. Tantas pessoas já estão desanimadas, né, com a situação da vida, preocupado com a situação do mundo, mas Deus é a nossa luz e a esperança, né? E ele é a nossa luz e ele é a esperança para todo o povo. Então, estamos esperando a vinda de Jesus também, né? Mas, enquanto isso, nós temos que ter esperança em Jesus no dia a dia. Ele nos fortalece, nos dá vida, esperança, porque Ele é a nossa salvação, nossa proteção, nosso libertador, nosso conselheiro, Deus Pai eterno, forte, né? E da glória e poder do Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa noite, hein? Fique com Deus, tenha a palavra de Deus no coração e saiba que Deus é a nossa esperança, tá? E dias melhores virão sobre a nossa vida. Nós queremos que creem e confiar no Senhor. Amém? Tenha uma boa noite com Deus e a paz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?